há uma pergunta que precisa ser feita, e talvez você nunca tenha parado para escutá-la no silêncio da sua alma. Por que você, mesmo crendo em Deus, ainda se sente pequeno diante das batalhas da vida? Porque, mesmo conhecendo as promessas da palavra, há momentos em que sua voz perde força, sua fé vacila, e você se cala diante do inimigo como se não tivesse autoridade alguma? Lucas 10:19 declara com firmeza: Eis que vos dou poder. Não uma promessa futura, não uma possibilidade distante, mas um presente já entregue. Autoridade espiritual não é um título reservado aos grandes nomes, nem um dom raro liberado apenas para alguns escolhidos. É uma herança que Cristo deixou para todos os que creem, para mim, para você, para agora. Mas há algo que ninguém te contou com clareza. A autoridade espiritual pode ser sabotada, não por demônios gritando, não por forças externas gritando mais alto, mas por vozes silenciosas dentro de você. Vozes que você aprendeu a ignorar, mas que continuam moldando sua postura espiritual. Joseph Murphy ensinava que a mente subconsciente é o solo onde a fé verdadeira germina, e que ela responde àquilo que repetimos com emoção, não ao que apenas desejamos com esforço. A autoridade, segundo a Bíblia, nasce de uma consciência firme, não de uma performance religiosa. É por isso que tantos oram, declaram, jejuam, mas continuam vivendo como se tivessem que pedir permissão para existir espiritualmente. C.S. Lewis dizia: cristãos são soldados vivendo atrás das linhas inimigas. Mas a verdade é que muitos estão vivendo como civis espirituais, esperando ordens que já foram dadas, aguardando aprovações que já foram liberadas e mendigando respostas que já estão escritas. Neste vídeo, vamos expor, com amor e verdade, 4 atitudes silenciosas que sabotam sua autoridade espiritual. Elas não gritam, mas paralisam. Elas não atacam, mas enfraquecem. E talvez você as esteja praticando sem perceber. Há uma diferença profunda entre esperar em Deus e cruzar os braços espirituais. Muitos confundem submissão com inércia, silêncio com fé e paciência com omissão. Deus não nos chamou para uma espera passiva, mas para um movimento obediente. Tiago 2,17 é direto: a fé sem obras é morta. Autoridade não é uma ideia que se mantém estática, é uma convicção que se manifesta através de atitudes práticas. Você pode até acreditar que Deus pode todas as coisas, mas se não age conforme essa crença, sua fé permanece trancada dentro de si. Muitos usam a desculpa espiritual do tempo de Deus para se esconder da responsabilidade da ação, e isso é uma forma sutil de desobediência. A culpa é uma prisão silenciosa que parece espiritual, mas é apenas emocional. Há cristãos que carregam pecados já perdoados como se ainda fossem culpados. A mente consciente sabe do perdão, mas o subconsciente ainda se sente sujo. Isso neutraliza completamente qualquer exercício de autoridade. Romanos 8:1 afirma com clareza: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você ainda se sente indigno, não é porque Deus não perdoou, é porque sua mente ainda está presa ao passado, e a autoridade não opera em corações que se julgam impuros. É preciso coragem para aceitar o perdão de Deus como total e definitivo. Senhor, se for da tua vontade. Quantas vezes essa frase é dita não como submissão, mas como medo disfarçado de reverência? Orar com essa dúvida contínua não é fé, é insegurança mascarada. Jesus nos ensinou a orar com convicção. Hebreus 4,16 nos convida: aproximemo-nos, portanto, confiadamente do trono da graça. Quem ora como quem implora, revela uma alma que ainda não entendeu sua posição diante do Pai. Você não é um pedinte espiritual, você é filho, e um filho que conhece o coração do Pai fala com segurança, não com hesitação. Autoridade não é escudo contra a dor, é instrumento para atravessá-la com propósito. Há quem pense que exercer autoridade espiritual vai eliminar o sofrimento. Mas Davi venceu Golias com uma pedra e uma convicção. Ele não estava isento do medo, mas estava consciente da aliança. 1 Samuel 17 mostra que a vitória de Davi não foi pela ausência de emoções, mas pela presença de identidade. Ele sabia quem era em Deus. Muitos querem vencer batalhas, mas se escondem atrás de orações como fuga, e não como confronto. Autoridade espiritual é para a guerra, não para a anestesia emocional. Você só comanda na vida o que primeiro domina no pensamento. Quem pensa como escravo, fala como escravo. E quem fala como escravo, jamais ordena com autoridade. Provérbios 23:7 é direto: assim como imagina em sua alma, assim ele é. A mentalidade de escassez faz com que você ore como quem
quem mendiga, declare como quem duvida e viva como quem não foi chamado. Deus não te deu autoridade para você implorar por migalhas. Ele te chamou para governar espiritualmente com humildade e fé. E isso começa pela maneira como você se vê diante dele. Há uma diferença entre honra e dependência. Honrar líderes espirituais é bíblico, mas depender deles para tudo é infantilidade espiritual. Atos 1:8 deixa claro: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder não vem da bênção de um pastor, mas da presença de Deus em você. A autoridade que muitos esperam receber de fora já foi liberada por dentro. A dependência excessiva é uma forma de terceirizar sua responsabilidade espiritual. Você foi chamado para crescer, para amadurecer, para andar com suas próprias pernas na fé, e não para sempre precisar que alguém ore por você, declare por você ou viva por você. A boca fala do que o coração está cheio, e muitos corações estão cheios de frases que sabotam sua fé. Sou um pecador miserável. Eu não sou ninguém. Deus deve estar cansado de mim. Essas declarações, mesmo que só em humildes, são armadilhas linguísticas que moldam uma identidade frágil e sem autoridade. Provérbios 18:21 nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você repete sem consciência vai se tornando verdade no seu interior. Se você deseja operar com autoridade espiritual, precisa vigiar as palavras que saem da sua boca todos os dias, porque a sua linguagem revela se você está se vendo como servo ou como filho. Nem tudo que parece fé é fé. Às vezes é desespero disfarçado de oração. Quem ora com ansiedade declara com insegurança, e a insegurança bloqueia a autoridade. Filipenses 4:6 ensina com sabedoria: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas a urgência da alma tem feito muitos se moverem fora do tempo de Deus, tentando forçar portas que ele ainda não abriu. A autoridade espiritual flui de um coração em paz, não em apatia, mas em confiança. A pressa é inimiga da fé, porque fé é certeza, e certeza não se desespera. Quando seu espírito está ansioso, sua voz perde firmeza, sua oração perde clareza, sua autoridade enfraquece. Há cristãos que sempre procuram um intercessor de elite para resolver seus conflitos espirituais. Mas Efésios 6:11-13 é claro: cada um deve se revestir da armadura de Deus. As batalhas da vida não foram feitas para serem sempre terceirizadas. Elas são convites para o amadurecimento espiritual. Jesus já nos posicionou com autoridade. Ele nos deu armas, nos ensinou a usá-las e nos chamou para o campo de batalha. Há guerras que só você pode vencer, não porque está sozinho, mas porque essa é a sua responsabilidade espiritual. Fugir disso é desperdiçar o potencial que já te foi confiado. Você não tem autoridade porque ora muito, jejua muito ou frequenta muitos cultos. A sua autoridade não vem da sua performance, vem da posição em Cristo. Colossenses 2:15 declara: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz é o fundamento da sua voz espiritual. Quando você se esquece disso, começa a basear sua autoridade na emoção, na intensidade, na rotina religiosa. Mas quem entende que a cruz é a raiz da autoridade, ora com ousadia e com humildade ao mesmo tempo, porque sabe que nada vem de si, mas tudo flui dele. A autoridade espiritual não é uma conquista, é uma herança, e toda herança precisa ser ativada, com fé, com consciência, com constância. Joseph Murphy dizia: sua vida externa reflete sua convicção interna. Se você crê que é fraco, viverá como fraco. Se crê que é filho, viverá como tal, e a autoridade será uma consequência dessa identidade. David Wilkerson declarou: o maior campo de batalha não é o mundo, mas o coração do cristão. A guerra está dentro, entre o que Deus diz e o que você acredita, entre o que a cruz conquistou e o que você ousa viver. Hoje, você pode escolher viver diferente. Você pode se levantar, ainda com feridas, ainda com dúvidas, mas com fé. Fé que declara, fé que caminha, fé que transforma o invisível em visível. O Espírito Santo já te entregou o cetro, não para oprimir, mas para governar com amor, com coragem, com discernimento. Repita em silêncio agora, com o coração firme: nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale, eu sigo em frente. A autoridade que Cristo me deu está viva em mim. Essa não é apenas uma oração, é um posicionamento espiritual, e ele começa agora.